Fala galera, vou botar o título aqui da live, peraí. A live de hoje é com o Tavi Costa, gestor dos fundos da Crescent Capital. E aí, Tavi, tudo bem? Fala, Stefano, tudo bem? Grande prazer aí estar falando com você. Antes de eu dar a oportunidade aí de você se apresentar, eu queria falar a respeito aqui do meu interesse em fazer uma live com você e no meu interesse do ativo prata e ouro. Há mais ou menos um ano atrás, eu era bastante preconceituoso em investir em commodities, simplesmente pelo fato daquela máxima de não produzir fluxo de caixa. Entretanto, quando eu me dei conta que as commodities são a melhor ferramenta para você se redear de inflação, eu falei assim, é isso que eu quero. Porque eu moro aqui no Brasil, Rio de Janeiro, e desde 2015 a gente tem visto aí o poder aquisitivo dos brasileiros diminuindo ano a ano. Então isso nada mais é do que uma forma de inflação. E aí eu descobri a tese da prata através da Convex Research, do nosso amigo Richard Ittenban. Um grande abraço para ele. Aprendi muito, então fica aí a propaganda gratuita que ele merece. E te conheci através dele, né? Vocês já fizeram diversas lives e fui me aprofundar no assunto. Aí, pesquisando no YouTube, no Twitter, etc., fonte de informação para respaldar a tese da prata e dos metais preciosos, eu me deparei com várias outras pessoas, por exemplo, Maneco64, e ele te citou. Então, quando eu vi que você era assim, reconhecido no mundo, aí meu interesse em fazer a live com você aumentou. E o prazer é meu de fazer a live com um gestor internacional. Então, por favor, se apresente e para Poxa, a gente dar continuidade aqui na live. muito obrigado. Foi Pô, agradeço pela introdução. Sim, na verdade eu moro nos Estados Unidos já há um tempo, né? Sou brasileiro, morei no Brasil muito mais tempo do que morei nos Estados Unidos, mas já já essa diferença vai se passar, ou seja, já eu serei mais americano do que brasileiro, mas ainda sou brasileiro. Então, enfim, eu sou gestor de um fundo na Crescent. A Crescent a gente sempre teve um foco mais com influência mais macro, né? Então a gente tende a procurar grandes temas macroeconômicos e com isso a gente implementa nossas ideias médio e longo prazo de formas diferentes, né? Recentemente a gente mudou um pouco o modelo de negócio, bastante até, dado essa opinião forte que temos com ouro e prata. Então a gente mudou, né? Antes a gente comprava bastante ativos mais líquidos dentro desse diferentes formas de você se expor a essa ideia, né? Na época seria mais a compra de prata, ouro, mineradoras maiores, entre outros. E mudamos um pouco o foco mais por causa da nossa pesquisa com relação ao que vem acontecendo com os produtores, né? O que a gente percebeu é que os produtores de ouro e prata vão ter problemas com relação à sua expansão de produção. A gente vê uma diminuição significativa em termos de reservas de ouro e prata, cobre, níquel, quase todas essas commodities relacionadas. Então, o que a gente percebeu é que não havia, né, não estava precificado no mercado a possibilidade de um potencial de encontrar ouro e prata em alguns depósitos em outras diferentes partes do mundo, que seria talvez a melhor forma de você implementar essa ideia. Então a gente começou a levantar capital e implementar em diferentes partes do mundo geográficas, até mesmo no Brasil, né? Temos várias propriedades no Brasil, muitas no Canadá,
Bolívia, Peru, México, Austrália, Nevada aqui nos Estados Unidos, entre outros lugares. E então se tornou praticamente né, a gente vem querendo realmente ser um dos maiores fundos que tem uma exposição imensa em propriedades que estão em busca de ouro e prata. Então, lógico que a gente não compra nada com a ideia de especulação, né? A ideia realmente a gente montou um time por trás disso para realmente atrás de lugares que geologicamente são economicamente viáveis. Então, é interessante, momentos como essa semana passada, que a gente vê uma queda no mercado de metais preciosos, né? A gente tem uma hedge, né? A gente sempre teve essa hedge, que seria, no caso, uma posição vendida no mercado acionário em geral e também uma posição comprada em dólar, né? A gente pode entrar nesse assunto também, mas faz um tempo já que a gente tem essa posição e ajuda em dias como hoje. Mas a importância é mesmo você olhar, né, a oportunidade de longo prazo e continuar acumulando essas propriedades de qualidade que a gente continua indo atrás. Eu acho que em alguns anos a gente vai ver se essa estratégia realmente deu certo. A gente tem uma grande convicção que ativos tangíveis serão, né, terão ótimos anos nesses próximos anos aí que a gente vai ver, né? Principalmente nos próximos 3 anos. Tá certo. E, por favor, não seja tímido ou humilde de dizer a rentabilidade do fundo e como é que os brasileiros podem investir nesse fundo. Poxa, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Bom, ano passado, nosso fundo a gente criou, na verdade, em agosto, que foi, na verdade, bem quando o mercado do ouro começou a cair. Desde então, caiu próximo de 20 e poucos por cento. A prata também caiu bastante, as mineradoras. Mas o nosso fundo subiu próximo de 165%. Em dólares. Em dólares, essa é a diferença em verdade, em reais. Em dólares. Então, isso foi em 2020. Então, 2021, a gente está apreciou um pouquinho, nada demais, assim, tá meio, esse mês caindo um pouquinho, então tá mais ou menos no 0 a 0. Mas isso mostra tem 2 aspectos dessas posições que a gente compra, né? Então, tem um aspecto de ativismo, né, que seria a parte de realmente se tornar a razão pela qual essas empresas acabam tendo sucesso, né? Ou por exploração, ou por algum tipo de aquisição, ou por acesso a capital, ou apenas por criar um time com conhecimento nessa área. Fizemos diversas coisas diferentes, né? A SK Mining, que foi no Canadá, seria um grande exemplo. A gente levou um time inteiro, completo lá, um outro na Bolívia, que a gente também montou um time completo. Então, tem várias formas diferentes de você criar valor dessa maneira. Mas o investimento macro ainda não funcionou da maneira que eu acho que vai funcionar. Eu acho que tem uma oportunidade imensa nessa parte. Em termos essa seria a hedge fund. A gente tem também um aberto mais para investidores de varejo, que infelizmente com o real depreciando com relação ao dólar, está ficando cada vez mais difícil para o brasileiro investir nesse fundo. Mas seria o que a gente chama de Separate Managed Account, que é disponível na Brasil Plural e na Interactive Brokers aqui nos Estados Unidos, ou na Brasil Plural aí. Então, que infelizmente agora com investimento mínimo de $25 mil está ficando cada vez mais salgado para o brasileiro. Mas anteriormente, essa era a ideia, principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente tem investidores do mundo todo também nessa estratégia, que é um pouco diferente da hedge fund, porque não permite que a gente entre nesses acordos privados, né? Como a gente entra e acaba negociando desconto ou acaba negociando opções, entre outros. E o que é interessante é que por causa do sucesso que a gente teve nos últimos meses, a gente tem várias empresas querendo entrar em contato com a gente. Então, aumenta um pouco o nosso poder de negociação. Então, a gente tem sido, sem dúvida, tem tomado vantagem com isso, né? Se beneficiando com esse tipo de dinâmica. Mas são fundos ótimos, são fundos que estão se dando bem. Eu acho que, assim, como disse, nada aconteceu ainda com o preço da prata e do ouro. É lógico que anualmente, né, o crescimento do ouro continua ótimo. Eu estava olhando anualmente 18% de crescimento. Então, ainda as coisas continuam da maneira que a gente acha que pode dar certo. Agora,
o potencial é imenso realmente no que, principalmente a preços que a gente está hoje, né? Então, é impressionante como algumas dessas ações caíram já de forma significativa, impressionante ver a prata caindo, Newmont, entre outras mineradoras, na verdade, fecharam no positivo hoje, o ETF de mineradoras fechou no positivo. Então, o foco tem sido realmente não só na parte macro, que é interessantíssima, mas qual a melhor forma, as melhores propriedades que você pode comprar no mundo com relação a isso. E tiveram algumas que a gente comprou com a ideia de estar exposto em prata e, felizmente ou infelizmente, acabamos encontrando muito mais cobre, ou entre outras ideias. Então, tem isso também que rola, que acaba mudando a exposição do fundo a médio e longo prazo. Então, eu gostaria também que você começasse desenhando aqui para quem está nos assistindo esse ambiente favorável às commodities que vem se desenhando, principalmente nos últimos meses, nos últimos anos. Olha, é uma pergunta interessante, porque ela começa desde os desequilíbrios que a gente tem, principalmente na parte fiscal, né? Então, a gente tem um problema aqui nos Estados Unidos, que eu chamo de uma festa de dinheiro que não pode acabar, né? Ou seja, a política monetária se tornou uma forma de você fundiar a política fiscal. E a política fiscal tem literalmente entregado dinheiro à população. Então, a gente viu a maior transferência de riqueza da população, do governo para a população americana, quase 12 trilhões de dólares criados de patrimônio líquido entre a população aqui. Então, principalmente um crescimento muito grande na população mais pobre, de classe baixa aqui dos Estados Unidos, que também terá um impacto inflacionário. Eu acho que outra parte que é importantíssima tem sido a quantidade de estímulo. A gente viu próximo de 2,2 trilhões de dólares aprovados em março de 2020, depois outros 900 bilhões em dezembro, que foi o adicional. Então, somando dá 3,1 trilhões em 2020 aprovados. Esse ano a gente está vendo próximo de 1,9 a ser aprovado, mais 3 trilhões que provavelmente vai ser na parte de recovery, que eles falam. Então, a gente está vendo 60% a mais de aprovação no fiscal do que a gente viu em 2020. E, ao mesmo tempo, o Banco Central americano comprou próximo de 197 bilhões de tesouro americano por mês em 2020, na média. Esse ano eles estão falando próximo de 80 bilhões. Então, uma diminuição drástica, né, de compras de títulos americanos, ao mesmo tempo que a gente está vendo um influxo de capital em ativos tangíveis, principalmente commodities em geral. E recentemente a gente viu uma maior ainda na parte cíclica, entre cobre, o petróleo, até mesmo gás natural, gasolina, entre outros. Então, o que vem acontecendo, na verdade, esses desequilíbrios macroeconômicos que a gente está vendo na economia criam uma demanda para ativos tangíveis. Só que, ao mesmo tempo, a parte da tese, que é a tese da parte da oferta, né? Quando a gente analisa a oferta de commodities em geral, a gente vê problemas também significativos, principalmente na parte de ouro, prata, cobre, entre outros que vão fazer parte dessa eletrificação que a gente vai ver no mercado nos próximos anos. Então, se a gente analisa o que aconteceu, por exemplo, na última pandemia de 1919, o que aconteceu naquela época foi, bom, primeiro que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, que foi um evento completamente diferente do que está acontecendo hoje. Agora, segundo que ocorreu foi que uma falta de produção, ou até mesmo a capacidade dos produtores da época baixou bastante, e com isso a gente viu falta de oferta de produtos agrícolas, entre outras commodities, que causou, na verdade, um aumento de preços, uma reaceleração na inflação e que daí, no fim, acabou causando uma queda no mercado acionário. Isso porque haviam múltiplos, então a inflação não estava dando a justificativa para você comprar, no caso, o mercado acionário. Então, parece um pouco semelhante essa história hoje. A diferença é que a gente passou por décadas, né, de falta de investimento nessa indústria de commodities já. Né? Eu olho bastante a parte de CAPEX, né, aqui das mineradoras. Né? Quantos anos que a gente viu a prata subir 50% em 2020, com o CAPEX das mineradoras caindo 18%.
Então, são cenários que são realmente que mostram aí esse desequilíbrio também na parte de oferta. Então, nosso pensamento é que, junto com isso, a gente está vendo na parte de fundamentos dessas empresas, principalmente as mineradoras, foi uma melhora que a gente nunca viu na história. É normal a gente ter uma análise um pouco mais negativa com relação a essa indústria, afinal, eles eram realmente destruidores de capital por muitas décadas, eles perdiam muito dinheiro, aumentavam suas dívidas, diluíam o capital. Então, isso aí não tem como você argumentar contra isso daí. Isso realmente foi um fato. Agora, recentemente, nos últimos trimestres, o que a gente está vendo é o oposto. A gente está vendo uma melhora de fundamentos, uma melhora de lucros entre essas empresas pela primeira vez na história. Eles estão pagando suas dívidas, melhorando seus balanços e finalmente eles estão com dinheiro no bolso para começar a fazer esse tipo de aquisição. Então, quando eu olho o mercado inteiro de mineradoras, eu vejo que 600 bilhões, que é mais ou menos o que vale essa indústria inteira, é muito menos do que muitas empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Uma empresa valendo muito mais do que uma indústria inteira. Então, a grande pergunta é, esses desequilíbrios macroeconômicos vão continuar? Muito provavelmente, algumas mudanças a gente vai ter. Então, provavelmente a gente deve ver um problema inflacionário, até mesmo como um dia como hoje, que a gente viu uma queda em algumas, principalmente nessa tese inflacionária, a gente viu várias pessoas até mesmo fazendo piadas dessa tese, né? Falando, olha, não tem nada, né? A gente está vendo o ouro caindo. Não, na verdade, o petróleo subiu de novo, né? Se a gente olhar a expectativa de inflação, ela continua subindo. A única coisa que mudou é que a taxa de juros nominal está subindo mais rápido que a inflação. Mas isso, provavelmente, o Banco Central não tem como sustentar um problema desse. Então, esse problema com o Banco Central tendo que suprimir a taxa de juros cria esse cenário sobrecarregado para metais preciosos. Mas, enfim, é uma tese longa, mas eu acho que é bem suportada. Eu quero entrar aqui no máximo de detalhes que a gente conseguir. Então, como é que o ouro e a prata eles se distinguem dentre as outras commodities? Quais seriam as avenidas de demanda, vamos assim dizer, tanto pelo ouro, pela prata, em detrimento das outras commodities? Olha, de várias formas. Primeiro que a gente tem que separar o aspecto monetário do ouro e da prata, que algumas outras commodities tiveram esses aspectos também, ou essa característica. Um exemplo seria o cobre. Em alguns séculos passados foi utilizado como sistema monetário até mesmo na China, onde eles usavam argolas de cobre no passado. Então, da mesma maneira que a gente está vendo essa discussão entre Bitcoin vai tomar conta do mundo ou vai substituir o ouro, haviam também esse tipo de discussão também no passado, principalmente com o cobre, com o ouro e a prata. E eu acho um pouco irrelevante, porque existe espaço para todos esses ativos que servem de alternativa para o sistema monetário. Respondendo a sua pergunta, sem dúvida a prata tem um aspecto muito mais industrial do que o ouro. Eu ouvi algumas pessoas famosas recentemente dizendo que ouro não serve para nada, né? Uma coisa irrelevante. E, infelizmente, eu acho que falta um pouco de conhecimento com relação aos aspectos do metal no caso, né? Então, ou seja, se ouro realmente não fosse... É um desconhecimento à história da humanidade. Também isso, na parte monetária, ou seja, isso exatamente, você está correto. E, olha, outro lado seria o caso de que se ouro fosse barato, seria utilizado em quase todos os componentes elétricos que você pode pensar aí que estão na nossa frente, por sinal. A prata, por ser mais barata e recentemente tem um preço muito mais baixo do que o ouro, acaba permitindo com que algumas empresas utilizam a prata para produzir alguns produtos no caso. Então, a gente vê esse aspecto mais industrial, dado esse aspecto também da prata ser um pouco mais barata. Agora, com o preço aumentando, deve sim também criar uma expectativa mais monetária desses ativos que sempre teve, na verdade, no passado. Então, tem um problema que eu acho que é impressionante que vai acontecer nos próximos anos,
que vai levar um pouco a sua demanda desses metais e mostrar um pouco a relevância, mais uma vez, por que eles eram utilizados no passado. Uma das grandes razões que as pessoas compravam ouro no passado era para escapar dos impostos pelos governos. E uma coisa que a gente provavelmente vai ver aqui nos Estados Unidos é um aumento, assim, que a gente nunca viu, provavelmente, nos Estados Unidos. Ou já viu em algumas partes do passado, onde a classe alta estava pagando próximo de 90% de imposto. Então, 94% chegou ao máximo nos anos 40, se não me engano, ou 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. Muito provavelmente a gente vai ver isso novamente. Por quê? Porque a gente viu isso de acordo com que a dívida do governo aumentou. Não é apenas o Banco Central que paga essa dívida. Quem paga essa dívida é a população também. Então, o que é interessante é que essa dívida já está sendo paga para muitos que ainda continuam em caixa, né? Então, quem continua em caixa, essa inflação vai te comendo. Então, para o brasileiro, ele está um pouco mais ciente com a desvalorização cambial, né? Afinal, nos últimos 10 anos, os últimos 8, o real desvalorizou com relação ao dólar. Então, assim, é quase banana você comprar dólar todo ano, provavelmente você vai ganhar dinheiro. São ocasiões raríssimas que você perde dinheiro fazendo isso a longo prazo. Ninguém está falando no dia seguinte. Então, isso mais por causa dos problemas mais fundamentais dentro da economia brasileira. Mas, respondendo a sua pergunta, voltando àquela lá, o ouro e a prata, assim, são realmente, como você falou, na parte histórica da humanidade, foram utilizados como parte do sistema monetário. Eles, sim, são ótimas formas de você proteger com relação à inflação. Para quem fala para você que não será dessa vez, será diferente, olha o que aconteceu nos anos 70, veja o que aconteceu com a prata, aconteceu com o ouro, aconteceu com as commodities em geral. Eu acho que não vai ser nada diferente, acho que vai ser muito parecido. E foram períodos que a taxa de juros nominal estava subindo. Ela não estava caindo, ela estava subindo. O problema foi que a inflação aumentava mais rápido que a taxa de juros nominal. E a gente teve períodos naquela época que o que mesmo que está acontecendo agora aconteceu também. Foi esse crescimento mais forte da taxa de juros nominal por períodos curtos. Faz parte da dinâmica do mercado. Então a gente tem que tomar vantagem dessas correções e continuar se posicionando de acordo. Um dos assuntos que me chamou a atenção em relação à prata, eu vou falar depois de pedir para o pessoal clicar aqui no aviãozinho. No caso, é o Tavi que está aqui embaixo. Clica no aviãozinho aí, marca os amigos, marca grupo, que o melhor da live nem começou, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e com certeza você também, você só não citou, é a descoberta, acho que há um ano atrás, ou um pouco mais de um ano atrás, o uso da prata em baterias. Pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, exemplo, você tem um smartphone e ele vai ficando velho, aí você vai percebendo que a bateria dele vai ficando pior, vai ficando menos durável. Aparentemente, descobriu-se que se botar uma camada de prata na bateria, aquela bateria ali vai demorar mais para envelhecer. Então, quem tem um smartphone aí de 2, 3 anos, sabe que a bateria perde vida mesmo, perde durabilidade. E descobriu-se que botar uma camada de prata diminuiria isso. E é meio inevitável pensar que com a tendência de carros elétricos, smartphones, cada vez mais eletrônicos, dependendo de baterias, é inevitável pensar que isso não seria uma forte demanda para prata. Correto, Tábio? Sim, correto. Eu acho que o que a gente está vendo tem um processo de dematerialização que está acontecendo no mundo também, que seria, no caso, a diminuição de produtos elétricos, né, que a gente vê no mundo, que, na verdade, a gente usava um computador imenso, hoje a gente usa um computador menor, hoje a gente usa um celular menor, tem isso também, mas agora a parte de eletrificação que vem ocorrendo, principalmente na parte de veículos, entre outros, vai criar uma demanda imensa. E o que a gente está vendo agora, principalmente com a liderança dos democratas nos Estados Unidos, né, eu que moro aqui, cada vez mais a gente está vendo uma agenda, né, que seja cada vez mais proativa com relação aos veículos elétricos em geral.
Então, é uma revolução realmente. Então, cada vez mais essa demanda deve continuar suprindo aí no mercado da prata. Sem contar também, né, entre outros, né, outras demandas que são criadas com relação à parte monetária, que devem aumentar durante outros anos. Bancos centrais, né, como a gente começa a ver essa situação com os desequilíbrios macroeconômicos se tornando cada vez mais relevantes novamente, a gente está vendo o real, né, tendo problema, a gente está vendo as pessoas voltando a conversar sobre reservas internacionais. Então, cada vez mais esse assunto ele cria uma importância para os bancos centrais em continuar acumulando, né, reservas internacionais com mais qualidade. Então, quais seriam essas? Né? Sem dúvida, não é Tesouro Nacional Americano. É ouro, prata, entre outros, que bancos centrais já compraram no passado e continuam comprando em outras partes do mundo. Então, são algumas coisas que devem influenciar o mercado nos próximos meses e anos. E uma coisa que eu gostei muito quando você entrou em contato comigo, principalmente recentemente, no outro dia, você falou que estava ansioso para fazer essa entrevista aqui, mas uma coisa que tocou muito na minha... foi você falar que você estava ansioso realmente para falar sobre prata por causa da situação que estava acontecendo, porque estava caindo. E eu acho legal isso, porque muitos investidores enxergam uma queda dessa. É impressionante como o aumento do preço cria convicção, como não deveria ser dessa maneira, né? Se a oportunidade permanece na mesa e você tem um preço mais barato, você deveria tomar vantagem disso e não fugir do problema. Então, assim, não do problema, da oportunidade. Então, sim, e eu queria adicionar nesse ponto que o mercado de metais, de prata e de ouro, pelo que eu estudei aqui nos meus estudos de YouTube, são altamente manipulados. Então, por exemplo, a gente vê o preço da prata caindo, por exemplo, nos últimos dias, nas últimas semanas. Muito provavelmente são os short sellers aumentando posições, justamente porque eles sabem que a natureza humana, quem não está acostumado com bolsa, é se guiar por preço. Então, está subindo é bom, está caindo é ruim. Quando, na verdade, eu acho que essa seria a pior medida, principalmente para a prata. Sim, eu tentei muito ir atrás desse tipo de história de manipulação. Eu realmente entrei em contato com um dos maiores dealers, né, corretoras de ouro e prata físico que eu conheço e perguntei. Eu recebi respostas diferentes, para ser sincero. Alguns falam que isso realmente acontece, outros falam que é mais conspiração. Eu não tenho uma opinião forte com relação a esse assunto. Eu acho que eu até queria te perguntar, se você, como gestor, você poderia emitir uma opinião sobre isso ou não. Claro. Olha, a gente não tem, por sinal, o nosso custodian ainda é o JP Morgan, né? Então a gente trabalha com o JP Morgan, que é o banco que muitos falam que vem manipulando o mercado da prata. E a gente não tem problema nenhum com eles, pelo contrário. Agora, olha, eu não sei, eu acho estranho alguns movimentos realmente, principalmente durante a noite, no começo do mercado, quando vai abrir ou algo do tipo, principalmente falta de liquidez, a gente vê algumas quedas significativas. Eu acho que se o investidor está nesse mercado por razões dessas, eu acho que talvez ele esteja perdendo um pouco o grande tema macroeconômico por trás desse metal. Mas até porque, né, se a gente sabe, vamos supor que realmente o mercado da prata seja manipulado, se eu soubesse realmente disso com toda certeza, eu nem encostaria o dedo nisso daí. Agora, eu acho que a longo prazo, o que importa é o equilíbrio de demanda e oferta. Então, essa situação que a gente está comentando sobre a agenda mais proativa na parte de eletrificação da economia global,
a situação dos problemas fiscais e monetários aqui nos Estados Unidos e no mundo todo, a situação das reservas internacionais continuarem a melhorar a qualidade e a gente vê uma demanda para esse tipo de metal. Enfim, a situação de falta de descobertas de ouro e prata, enquanto a gente está vendo esse aumento de demanda. Então, todos esses aspectos vão se tornar cada vez mais importantes e chaves, né, nessa situação que a gente está vendo nos próximos anos. Então, para mim é mais uma questão de realmente... não é fácil você ver a mudança diária do mercado. Todo mundo precisa de algum tipo de motivação diária para continuar em qualquer mercado. E todos nós passamos por momentos no quais o mercado realmente desafia a sua tese. Eu já fui desafiado inúmeras vezes em teses passadas e algumas não deram certo e outras deram certo. Algumas tive que abandonar e outras tive que aumentar ou acumular, continuar acumulando. No caso aqui, sem dúvida, eu presto muita atenção com o que vem acontecendo. E eu acho que é praticamente impossível a gente ver um aumento insustentável da taxa de juros, por mais que mereça, porque esse sim é um mercado manipulado, que é o mercado da taxa de juros dos Estados Unidos, afinal não merecia estar no lugar que está, no patamar que está atualmente, principalmente de 10 anos, 30 anos, entre outros. E eu acho que essa ação do Banco Central de continuar tendo que baixar a taxa de juros para continuar permitindo que o governo acumule mais e mais dívida pública, acaba criando um cenário muito interessante para commodities. E eu vejo algumas pessoas, infelizmente, fazendo tentando fazer cada vez mais difícil, uma forma mais complexa, né? Ou seja, em vez de focar no arroz e feijão, que seria ouro, prata, cobre, eu vejo pessoas querendo entrar em outras partes do mercado. E assim, tem oportunidades em todas as commodities praticamente, porque quase todo o mercado passou por um período de 10 anos de falta de investimento. Então, vai ter oportunidade em várias partes do mercado, mas assim, procure o que você conhece, tente implementar da melhor maneira e continue acumulando, porque a médio e longo prazo eu acho que vai ser um dos melhores investimentos dos próximos anos. Concordo, concordo. E a gente estava falando agora há pouco de manipulação, e um dos episódios que que fez eu ficar mais interessado na prata ainda foi o Silver Squeeze. Eu já estava exposto desde meados do ano passado, e o Silver Squeeze aconteceu há um pouco mais de um mês atrás, a virada aí de janeiro para fevereiro, que nada mais foi do que igual os movimentos que manipularam preços das ações da GameStop, da AMC, de cinemas e alguns outros, IRB no Brasil. O do Silver Squeeze, ele era um pouquinho diferente, porque esses movimentos parece que tem umas instruções. Eu cheguei a ler lá e ele falava assim, compra prata física, não compre ETFs, principalmente o SLV. Eu quero tocar nesse tópico SLV versus PSLV mais tarde aqui na live, mas terminando de falar aqui do Silver Squeeze, instruíram assim, compre prata física. E aí bastou assim 1 dia, 2 dias para todos os vendedores de moedas de prata, como é que eu posso chamar eles? Essas corretoras essas corretoras que vendem moeda de ouro, moeda de prata, barra não. E eles acabaram o estoque. Então, acho que quando aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, essas moedas estavam sendo vendidas a, acho que 27 a onça, e aí os estoques acabaram, mais ninguém com previsão de novos estoques, e quando chegassem os novos estoques, estava com prêmios absurdos, $40 a onça, e é um tema que eu gostaria de falar aqui, saber a sua opinião, o seu ponto de vista, que o preço da prata física está muito mais caro do que o spot, por exemplo, do que dos ETFs. Então, isso não é uma distorção a mais uma das distorções que a gente consegue observar? Eu acho que assim, o mercado, né, o investidor de varejo sempre vai procurar algo de fácil acesso.
Então, ele sempre vai acabar comprando o ETF SLV, entre outros ETFs em outras partes do mercado, que são simples e fáceis de você comprar. Essa diferença entre o preço físico entre outros veículos de investimento na parte da prata é real. Isso realmente vem acontecendo, a gente vê, e sempre ocorreu, na verdade. O preço físico sempre teve alguns tipos de vantagem, por sinal, até mesmo na parte de imposto com relação a outros. Você pode comprar em partes diferentes do mundo, entre outros. Agora, eu sempre tive cuidado. Aconteceu uma coisa com o petróleo, né, que chegou a um preço negativo, por exemplo, em abril de 2020, e algumas pessoas tiveram problemas com um ETF que se chamava USO, né, USO. E esse ETF, né, ele tinha algum problema na parte de rolagem dos seus contratos futuros. Isso ocorre muito em vários ETFs que estão relacionados nessa parte de commodities. Então, uma coisa que eu tomo muito cuidado, né? Eu não vejo tanto problema na compra de um ETF que tem, na verdade, mineradoras, entre outras empresas. Agora, quando você vai fazendo uma compra de um ETF que está relacionado ao preço, realmente, de uma commodity, você tem que entender um pouco como está sendo essa exposição dentro do veículo de investimento, no caso. Alguns deles estão usando o que a gente fala que seria, no caso, a compra Bom, se você pensar, o contrato futuro, ele tem, né, na verdade, uma exposição ao metal físico, né? Então, se você está comprando um ETF que não tem, na verdade, exposição ao metal físico, mas sim no contrato futuro, que, se Deus quiser, vai ter também exposição ao metal. Então, assim, está aumentando o seu risco, sem dúvida. Que é o caso do SLV. Que o SLV, do SLV. Só para explicar para a audiência aqui. É um ETF de prata que tem prata física, entretanto, além da prata física, também tem contratos. Exato. Então, assim, até mesmo o contrato da CME, né, que seria, na verdade, de Chicago, que é o futuro, também tem seus problemas. Olha, eu nunca tive problema, porque, assim, para ser sincero, se o preço da prata realmente descolar, se a gente chegar assim, esse preço também vai ter que descolar, não tem como isso não acontecer. Então, eu não estou muito preocupado com isso, eu fico mais preocupado com alguns instrumentos que, na verdade, não realmente refletem o valor de uma commodity. E a gente viu isso acontecer, principalmente com o petróleo recentemente, e, na verdade, foi um excesso de oferta, que é o oposto que a gente tem aqui nesse caso, que seria, na verdade, uma falta, uma escassez, né, de oferta no mercado de prata. Então, funciona um pouco diferente, mas, assim, vale sim o cuidado, né? Sem dúvida, como eu disse, é muito fácil o acesso, é simples, é rápido, você acha que você está comprando prata, infelizmente você não está comprando a prata, você está comprando um direito a um contrato futuro que, mais uma vez, e se tudo der certo, vai ter um direito no metal físico. Então, e a gente sabe que o metal físico no contrato futuro, na verdade, a conta também não bate. Então, se todo mundo pedir a entrega desse metal, isso não vai acontecer. Isso. Então o SLV sofre essa fragilidade, mas já o PSLV não. O PSLV são cofres que só tem apenas ouro, só apenas prata, é isso? Sem contratos. É o que todo mundo fala. Eu não fui lá checar. Eu sempre sou... Nem ninguém. Nem você, nem ninguém. Na verdade, todo mundo fala isso porque quem é o dono disso daí era o Eric Sprott, não é mais ele. Na verdade, ele vendeu essa empresa para um outro grupo de investidores. Ele ainda tem uma posição, se eu não me engano, deve ter algum certo participação nessa empresa ainda, que tem o nome do seu sobrenome, na verdade, que é Sprott. E o Eric Sprott, na verdade, é uma pessoa que tem, né, uma grande importância nesse mercado, nessa indústria, né? Foi um dos maiores hedge fund managers nessa área de metais preciosos no passado, é um dos bilionários nessa área. Para quem não conhece, é um cara que, se o preço do ouro e da prata chegar a patamares que eu acho que vão chegar, é um cara que provavelmente vai estar no top 10 aí. E, por sinal, a gente faz muito trabalho com ele. A gente mescla muito nas nossas compras de empresas, a gente tá em contato com o Eric Sprott, ou seja, não
a empresa, o investidor, no caso, o bilionário. Então, a Crescat tem um contato forte com ele, a gente acaba, na verdade, um dos contatos do Erix Pro, para suas compras de ações, no caso, era o Quentin, que é a pessoa que trabalha com a gente. Então, a gente meio que compartilha algumas ideias, por sinal a gente vai ter talvez uma grande compra que a gente está tentando administrar aí nos próximos meses. Então, assim, por isso que eu falo, né? A Crescat está realmente... É óbvio que a gente olha o preço diário, incomoda ver o preço caindo da prata, é lógico que não é uma coisa que gostaria de ver, mas o jogo é muito mais para frente, então a gente tem que continuar e está permitindo, na verdade, porque a gente compre coisas mais baratas. Agora, voltando à sua pergunta, desculpa, eu nunca chequei, eu não sei se realmente tem, o prata, não tenho posições nesse ETF, mas sem dúvida, muitas pessoas da indústria gostam de falar que é um ETF melhor e deve vender um prêmio em relação ao SLV. Agora, eu acho que muitas pessoas não fizeram essa pesquisa também. Entrando nesse tema aí, eu queria que você falasse um pouco da diferença da exposição do metal para mineradoras, por exemplo. É para se esperar mais volatilidade, por exemplo? O que teria mais risco, se expor ao metal ou às mineradoras? Sem dúvida, as mineradoras, elas têm um risco maior. E normalmente, quando você tem uma opinião mais construtiva, né, com relação a esse mercado, você imediatamente pensa, opa, vou ganhar dinheiro nas mineradoras. Até mesmo pelo fato de, fundamentalmente, elas estarem extremamente baratas. E com isso, né, você olha normalmente as empresas começam pelas royalties, né, que são as empresas que, na verdade, têm uma participação de uma forma diferente em algumas produções em partes diferentes do mundo. Outras seriam os produtores, né, a Newmont, Barrick do mundo, da Kirkland, que não estão focados em exploração, eles estão focados muitas vezes apenas em desenvolvimento de uma mina de ouro e também a produção. A gente tem as partes dos desenvolvedores, aqueles que desenvolvem as minas de ouro. Esse é um pouco mais simples para o mercado financeiro, afinal eles acabam podendo calcular e ter uma noção de custo com relação ao fluxo de caixa e descontar isso para o valor presente da empresa no momento. Então, é uma parte da indústria que muitos profissionais financeiros acabam navegando. E aí a última parte seria a parte de exploração e descoberta, que por causa da dificuldade e principalmente da complexidade na parte geológica, a gente vê apenas alguns geólogos participando, alguns CEOs dessas empresas menores, pouquíssimos fundos, na verdade, acabam entrando nessa parte, por causa, até mesmo, é difícil você encontrar um geólogo que tenha essa noção mais, essa visão, né, de realmente ser uma situação mais empreendedora, de realmente juntar empresas, juntar distritos, juntar regiões, focar partes geográficas diferentes, né, aquisições de ativos para melhora dessas empresas. Então, o dinheiro inteligente, que a gente fala, smart money, não entra muitas vezes nessa área. E até mesmo por causa da situação que a gente teve na última década com o mercado das mineradoras, o que a gente vê aqui, na verdade, eu já tive contatos com essas empresas maiores, os produtores maiores, e eles têm que justificar cada centavo que eles gastam, né, principalmente em depósitos novos para conseguir expandir sua produção. Então, isso acaba evitando com que essas empresas acabam explorando, né, em partes diferentes do mercado. Então, acaba permitindo com que a gente encontre essas oportunidades que não estão precificadas no mercado. Mas, olha, sem dúvida, tem a volatilidade cada vez mais baixa que você vai, a volatilidade é maior, né? Se a gente tiver uma propriedade que a gente comprou, se você compra uma propriedade que vale 100 milhões e ela já tem uma certa expectativa de que vai encontrar ouro e prata numa propriedade. Infelizmente, o resultado das perfurações que a gente teve nos últimos meses não der certo, é uma empresa que pode cair 50%. Então, assim, o que a gente gosta de fazer é comprar essas empresas a 10, 15, 5 milhões, né, conseguir pegar aí 20, 10% do que for dessa empresa e tentar
ajudar eles a chegar a esse patamar aí de 100, 200, 300 milhões, depois tentar vender para as grandes empresas que estão procurando expansão de produção. Então, é Então mais ou menos assim. seria um comportamento ativista, então, de vocês. Sem dúvida, então a gente passa a maioria do nosso tempo, o nosso time todo passa a maioria do nosso tempo ou olhando acordos diferentes que a gente pode, né, acabar se envolvendo, ou acordos atuais. Então, assim, são reuniões sem parar aqui para descobrir como é que a gente vai mover nosso capital. Então, tem sido gratificante, eu gosto muito de fazer isso, acho que tem sido uma curva de conhecimento que eu não esperava na minha carreira, que isso que é interessante do mercado financeiro. Quando você encontra uma oportunidade, você tem uma convicção assim, é o momento de você realmente se estabelecer nessa indústria por um tempo e implementar mais uma vez a sua ideia de investimento da melhor maneira possível. Então, é dessa maneira que eu venho me expondo aí para os próximos anos. Legal. Então, para reforçar a mensagem aqui, principalmente na prata e no ouro, não é para o investidor se guiar por preços, né? E sim por fundamentos. Um dos elementos que eu li aqui na internet é o que, por exemplo, se todo mundo que tem um contrato da CME pedisse o resgate da prata, o CME só conseguiria entregar 44% desses contratos. Isso eu achei uma coisa assim, bastante obscura, opaca, vamos assim dizer. Porque, ou seja, tem mais de uma pessoa que é dona da mesma prata, é isso? Exatamente. O que a gente. Esse é um problema, na verdade, profundo, afinal, bancos centrais não têm muitas vezes acesso ao seu próprio ouro e prata. Então, você começa a pensar no número de compradores, né, de ouro e prata no mundo todo, grandes compradores, que na verdade eles sabem, né, mas que na verdade não têm acesso realmente ao metal físico. Então, alguns até têm, mas a maioria não tem. Então, é uma situação que é até interessante, mais uma vez voltando à demanda e oferta desse mercado como um todo. Mas o que para mim, assim, o que eu acho que é interessante você pode comprar ouro de várias formas, né? Eu acho interessante você comprar um terreno com ouro e prata, porque ao preço, quando o preço sobe, vamos supor, $1, $2, $3, que não é um aumento absurdo, vamos supor, no preço da prata, por exemplo, né, se as pessoas soubessem quanto que sobe o valor de um terreno com cada dólar que aumenta dessas empresas, é um absurdo. E quando você está comprando ele em preços que não estão precificados para esse tipo de cenário atual que a gente está, é aí que você começa a encontrar o nível de oportunidade, porque a queda do preço, na verdade, ela acaba não refletindo tanto no valor desse ativo, afinal, esse ativo já estava num preço muito baixo. Então, isso que eu acho interessante. E ainda por cima de tudo, você compra com desconto, porque a empresa quer trabalhar com você. Então, começa a juntar esse tipo de ideia, você percebe rapidamente que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, isso que é o interessante, acho que por isso tem sido ótimo para a gente, até mesmo nesse último ano. Olha, eu acho que essa correção aí faz parte do jogo, quase todo ativo, né? Você perguntou É saudável. essa convicção que você falou sobre, né, você nunca deve comprar um ativo por causa do preço, né, te dá confiança, e sim pelos fundamentos. Isso deve ser não só com prata e ouro, mas com qualquer coisa no mercado. E quando você tem esse tipo de confiança numa empresa, no metal, o que for que você confia, num imóvel, né, isso facilita muito você navegar nesses períodos de correções. E é onde você acaba, na verdade, ganhando mais dinheiro. É quando você toma vantagem né, desse tipo né, de oportunidade criada no mercado. Por acaso você entende de análise técnica, análise gráfica? Eu olho bastante, eu acho interessante, mais pela criação de momento, né, de subida ou queda de qualquer ativo que a gente investe.
principalmente dos mais líquidos. Agora, entre níveis de relevância do que eu olho, não é a prioridade. A prioridade começa com macro, que tenha muito a ver com a parte fundamental também de algumas empresas, indústrias, países, entre outros, e depois acaba entrando mais na parte técnica para ver se existe alguma coisa interessante naquele aspecto. Mas, assim, não passo o dia inteiro olhando gráfico, mas eu acho interessante que alguns gráficos no mercado contam uma história macroeconômica muito interessante sobre o que está acontecendo no mundo. Então, E você acaba apostando. exato. Opa, eu adoro olhar esse tipo de coisa. Assim, se você olhar, vamos dar um exemplo ótimo, né? A prata. Eu escutei alguém comentar sobre. Eu nem sei como é que fala no Brasil, eu tinha olhado outro dia, mas aqui chama Cup and Handle, né? Que é uma Xícara e alça. a coisa que. Ah, tipo isso. E o que eu estava achando interessante é que, se você analisar isso, até para a vida nossa, ela se aplica nessa ideia, né? Você passa, às vezes você passa por um momento na sua vida que tudo dá certo. Você tem aquele boom na sua vida profissional ou pessoal. Vamos falar profissional, que é mais fácil, né? Então você sobe, você se dá muito bem, e aí, né, como você não tem tanto conhecimento e as coisas estão acontecendo apenas por causa de alguma onda que você está surfando que não é sua ou algo do tipo, as coisas caem e voltam, né? E você tem aquela queda, aquela recessão, aquele problema que você não sabe o que fazer. Aí as coisas começam a voltar. Por quê? Porque você já está mais maduro, você passou por um problema, e as coisas começam a voltar ao normal e você chega no seu pico anterior. Só que ao chegar no seu pico anterior, deu outro problema, qualquer que seja o problema, relacionado à economia, às vezes não tem muito a ver com você, e aí você vai ter outra queda, só que essa queda vai ser menor. Por quê? Porque a sua experiência no mercado, o que vem acontecendo, você já sabe muito melhor como lidar com essa situação. Essa segunda queda, ela é menor, e aí depois você acaba ultrapassando os seus outros dois picos. É uma tendência técnica que eu acho assim brilhante, que aplica, mais uma vez, se aplica para a nossa vida, mas também para ativos. E normalmente é o que acontece com o que a gente está vendo. Principalmente, a pergunta que eu mais recebo, Otávio, se o preço as ações caírem, despencarem, a gente vai ver uma queda forte de metais preciosos? Olha, isso pode acontecer, mas o mercado já sabe dessa queda e o mercado se prepara para esse tipo de coisa. Então, sabendo do tipo de política monetária que a gente pode ver no mercado, se cair, mais uma vez, o mercado vai mais 10%, o mercado já está ciente que o Banco Central vai entrar e vai colocar ainda mais liquidez. Então, o que deve acontecer é que o comportamento de um ativo, por isso que ele nunca é igual ao que ele foi no passado. Por mais que rima a ideia, ela nunca é igual. Então, eu acho que esse tipo de narrativa vai acabar sofrendo um pouco, e é por isso que a gente continua focado nessa tese macro de longo prazo. E a prata atualmente está nesse formato de cup and handle? Opa! Ela começou no fim dos anos 70, foi quando chegou o seu nível histórico, depois chegou a um outro nível histórico em 2011, e desde então teve uma queda muito menor do que foi a queda de 1970, final de 70, 80 até 2011, uma queda muito menor que essa. E agora o que a gente está vendo essa oportunidade imensa que eu acho que é no momento, que seria, né, a gente viu uma subida de 400% durante a impressão de próximo de US$ 1 trilhão do governo em 2008, em próximo de 12 meses, e dessa vez a gente viu o triplo disso, e eu acho que a gente vai ver um aumento muito maior. A gente viu 50% no passado, está caindo um pouco esse ano, acho que a gente vai ver um aumento muito maior nos próximos anos. Então, o que você está descrevendo para mim é o que eu vi em uma outra live sua, que eu já e vi outras pessoas falando também que o comportamento da prata é muito arisco, vamos assim dizer. Estamos aqui num período de consolidação e de repente ele pode disparar com muita força. Né? Olha, se a gente escutar amanhã que o Banco Central, minha, né, diria que estimativa, se a gente escutar realmente que o Banco Central vai ser forçado a ter que manipular
a taxa de juros de longo prazo ainda mais e abaixar de forma significativa para não causar um problema no mercado acionário, porque o mercado acionário está tendo uma queda né, mais sistemática, que é o que a gente está vendo recentemente, isso vai se tornar um problema e eu acho que você pode ver a prata estourando para cima. Então, assim como outros ativos que devem se beneficiar com isso também. Mas, então é isso que lógico que isso não é o porquê que eu estou investindo na prata, tem muito mais por trás disso, mas muitas vezes você precisa de uma, né, de uma agulha aí, né, para estourar o balão. Então eu acho que pode ser que seja, né, o trigger, né, o driver, pode ser que seja alguma coisa mais, às vezes, política, que acaba criando esse cenário interessante. E, por exemplo, o motivo que as ações caíram hoje, também a prata, acho que foi a fala do Jerome Powell, de que eles não iam controlar a yield curve, a curva de juros. Exato. E isso machuca a prata, mas também machuca ações. E o Fed, o governo americano, ficou refém do mercado de ações. Antes, quando era Trump, eu pensava assim, pô, o Trump não aguenta ver o mercado cair. Mas saiu o Trump, Biden também não aguenta ver o mercado cair. Então, eles viraram fragilistas. Eles ficaram vítimas do mercado acionário, é isso? Olha, uma das coisas que eu subestimei um pouco foi o efeito da liquidez do mercado, principalmente no mercado acionário. Eu achava que o mercado seria um pouco mais racional com a parte fundamental de empresas, e o que aconteceu foi que ninguém se importou, né? O que acabou funcionando foi cada vez mais liquidez, acabou refletindo em preços maiores no mercado acionário. Então, a gente tem um problema muito grave, né? Aqui, essa divergência, né? Principalmente de ganhos de empresas menores, a gente tem endividamento extremo nas empresas, essa festa de dinheiro que deve continuar a custo do governo. Então, isso as tudo... famílias estão mais endividadas também. Então, isso tudo está se tornando né, cada vez mais um desequilíbrio que cria uma oportunidade para ativos tangíveis. A procura, né, uma coisa que eu sempre falo, esse risco de paridade, né, que é uma estratégia muito utilizada, que você compra um pouco de renda fixa, renda variável, um pouco de ações, e isso está tendo problema agora, porque taxa de juros está subindo, não está protegendo. Antigamente, ou até anos anteriores aqui, a gente via ações caírem, o Tesouro Nacional Americano subia. E se isso não acontecer? Então, aonde que vai ter né, o influxo de capital para proteção? Né? No momento tem sido para o dólar. Né? Então, a gente viu hoje, por exemplo, apenas o dólar e o petróleo subiram. Então, o petróleo, por exemplo, acabou sendo ótimo para a gente, porque salvou o dia. Mas eu fiquei surpreso, para ser sincero, porque foi só o dólar. Bom você falar nisso, que eu queria tocar nesse assunto e você me deu a deixa. Fala-se muito mal do dólar, que o dólar vai perder o seu status de reserva. E, assim, eu tenho a sensação que pessoas de outras nacionalidades, para não dizer só brasileiros, eles acham que essa narrativa é contra o dólar versus as outras moedas, e não todas as moedas. Porque acho que foi a sua última postagem, eu acho, todas as moedas estão indo para um caminho ruim, mas o dólar ainda é o melhor de todos. É isso? Exatamente. Eu acho que para o brasileiro é mais fácil entender isso, porque o brasileiro conhece e sabe o que é um problema inflacionário. O americano não sabe o que é isso. E eu moro aqui há muito tempo e eu vejo uma reclamação assim toda hora sobre o preço de coisas, né, de produtos no supermercado, serviço em geral. E o que eu falo para as pessoas é que você não tem noção do que acontece no Brasil. Você não tem noção do que acontece em um lugar como Argentina, Colômbia, Bolívia, né, entre outros, Venezuela. Né? Você comparar que a gente está passando por um problema inflacionário aqui nos Estados Unidos com relação a países emergentes é praticamente um absurdo.
Então, por exemplo, né, a gente comparar também, até mesmo no Brasil eu vejo muito isso, a gente escutar alguém falar sobre a liderança política americana hoje, de esquerda, né, principalmente, ela não se compara com uma liderança de esquerda do Brasil. Não se compara. Praticamente a liderança de esquerda dos Estados Unidos é uma liderança de direita do Brasil. Assim, há uma diferença brutal. Então, isso é precificado no mercado capital. Então, corrupção, né? Lógico que tem corrupção nos Estados Unidos. E eu escuto muito isso aqui como sendo um problema, por isso que vai acabar com o dólar. Poxa, e a China? E o que vem acontecendo no Brasil, o que acontece na Rússia, na própria Europa, né? Então, assim, os Estados Unidos ainda né, a melhor forma de capitalismo que a gente tem no mundo, e eu acho que é precificado dessa maneira. Então, o dólar, né, fundamentalmente, continua mais forte que outros lugares. A gente viu uma impressão monetária realmente fora do normal, recentemente, e acabou sendo forçado a fazer isso, ou senão a gente teria uma depressão. Né? Então, não estou falando que eu acho que foi a coisa certa, mas, assim, realmente, se não tivesse feito isso, a gente teria uma depressão no momento. Se a gente não tivesse entregado dinheiro do governo para a população, a gente teria uma depressão. Rima. Agora, o que a gente viu na China recentemente também vem aumentando. A oferta monetária da China, ela hoje está aproximadamente 80% acima do que é o dos Estados Unidos. Vale lembrar que a economia chinesa é menor que a dos Estados Unidos. Então, essa irresponsabilidade monetária, ela vem acontecendo em outras partes do mundo, né? Que a gente acaba não... muitas vezes aqui nos Estados Unidos, principalmente, o brasileiro meio que percebe isso, mas aqui o americano não percebe. Então, eu gosto muito de cutucar essa narrativa, afinal, eu acho que ela também não está precificada em alguns câmbios. Eu acho que o Brasil, o real, questão de tempo para chegar a 7, por exemplo. É lógico que o real sobe, o dólar sobe bastante, depois tem que dar uma pausa, depois sobe de novo. Isso acontece com todo ativo. Né? Então, subiu agora recentemente, mas está num patamar perigoso. Né? Se começar realmente a estourar para cima, a gente pode ver 6,5, né? Rapidamente. Então, quando eu escuto o dólar cair de novo para 5,3, 5,2, e aí um monte de banco começa a falar, não, porque agora tem uma tese para o dólar voltar para 3,5. Ah, pelo amor de Deus. Tem gente que não gosta de história, né? Só pode ser isso. Não entendo isso. Então, para o brasileiro, comprar ouro, por exemplo, ele está se livrando do risco do real do Brasil e também está se livrando do risco do dólar nos Estados Unidos, Opa, é isso? Se você comprar ouro em reais, você está fazendo exatamente o que você falou. Por sinal, o que a gente faz na Crescent. A gente gosta de comprar ações em empresas que estão em outras partes do mundo, onde os seus custos estão atrelados à moeda local. Ou seja, a moeda local desvaloriza, o seu custo desvaloriza, e essa empresa está vendendo, ou o seu valor está também atrelado a um ativo tangível, ouro, prata, cobre, o que for. Então, né, a gente acaba vendo essa expansão de margem entre várias empresas, principalmente os produtores. Né? É lógico que a gente está focado na parte de propriedades, mas os produtores se beneficiam muito desse tipo de coisa. Interessante, interessante. Uma coisa que eu aprendi assistindo o Maneco 64 é que ele falou que o CPI, que seria tipo o IPCA aqui do Brasil, ele não inclui comida e energy, que seria combustíveis. Então, eu acho que justamente os dois elementos mais perceptíveis, assim, a cultura do americano está muito ligada a carro, então frequentemente está se abastecendo carro e comida, compras frequentes no supermercado. Você pode ver esses preços aumentando e o CPI, o equivalente ao IPCA do Brasil, dando uma maquiada nessa inflação. Você como consumidor, morador, aí, tem percebido inflação? Claro, percebi. É bem claro que vem ocorrendo nos últimos anos. E principalmente durante a pandemia, né? Preço de restaurantes. Você vai num restaurante hoje, você paga né, o que você pagava, vamos supor, né, num restaurante normal, nada demais, 15, 20 dólares antigamente para comer, né, num lugarzinho melhor, você hoje paga próximo de 25, 30, né? Em porcentagem, isso é bastante, né? Principalmente uma população
de classe baixa, né? Se você vai comprar uma cerveja num bar, né? Essa cerveja ela está provavelmente a uns 30%, 40% do valor que estava anteriormente. Você hoje é obrigado a pagar em alguns bares e restaurantes 20% de gorjeta. Obrigado a pagar 20%. E ainda tem gente que não lê a conta e paga mais 20% em cima. Então, é bem óbvio o que está acontecendo aqui. Agora, por exemplo, você olha commodities, preços de commodities em geral. Me fale uma que não está subindo pelo menos 20% anualmente. Como que o CPI, né, que seria o índice de inflação dos Estados Unidos, está a 1,4% anual? Mas assim, olha, isso a gente sabe, né? Governos tentam realmente esconder a inflação real que está acontecendo no sistema. O mercado acionário, ele sim reflete o que está acontecendo em muitas coisas. E então a gente tem que focar, na verdade, em proteção de inflação. E ações também, dependendo do lugar, ações são uma ótima, um ótimo veículo de investimento para você se proteger de inflação, dependendo do modelo de negócio. Eu não quero falar que ações são apenas problemas, não. É que a situação que a gente está hoje com os múltiplos atuais, se a gente tem um problema de manipulação de taxa de juros, aí as ações não poderiam estar nesses múltiplos que a gente está vendo hoje. Então, para mim, esse tipo de risco eu não tomo, né? Então, para mim, é isso que acaba sendo o maior problema. Mas, sem dúvida, inflação aqui está aumentando, a população está começando a se tocar disso. Olha o mercado de criptomoedas. Não é uma compra porque o cara quer usar Bitcoin para comprar café. Não é isso que o cara está fazendo. Ele percebe que se ele segurar dólar, né, ou qualquer moeda que alguém estiver comprando, ele acaba perdendo seu poder de compra. Então, é bem óbvio que tem uma tendência forte inflacionária ocorrendo e dias como hoje acabam desafiando essa tese. Você tem que né, olhar para trás, olhar os gráficos mais a longo prazo, prestar atenção nessas tendências de longo prazo e perceber que realmente as coisas não mudaram. A gente ainda vai ver provavelmente um aumento de commodities, talvez tenha uma pausa, a gente já viu o cobre cair próximo de 12%, 13% desde o seu pico recente. Normal, isso faz parte do mercado, as coisas sobem, caem um pouco, sobem, caem um pouco, isso faz parte do mercado. Então, é importante continuar focado nessa tese de longo prazo. E, por exemplo, além de commodities e empresas relacionadas a commodities, existe algum outro setor que se proteja bem da inflação também? Olha, tem um setor que pode se beneficiar, que eu tinha uma opinião muito contrária e estou vendo que não tem muito forma como a coisa não continuar subindo, que é o mercado imobiliário, que ele já está começando a patamares altíssimos. O que eu acho que vai acontecer é que, como quase defesa nacional, o governo não pode deixar a taxa de juros subir, principalmente principalmente o financiamento de imóveis. Então, recentemente a gente viu o Banco Central aqui dos Estados Unidos comprar próximo de 110 bilhões de hipotecas imobiliárias, né, títulos de hipotecas imobiliárias, foi um recorde de 2 semanas que a gente não vê desde maio, desde o meio da pandemia. Né? E por que a gente está vendo isso? Né? Porque esse aumento de forças inflacionárias e aumento de taxa de juros nominal está criando, né, um problema para o financiamento de imóveis. Então, é muito interessante isso que vem ocorrendo e eu acho que o que deve acontecer, na verdade, é que se eles continuarem suprimindo taxa de juros, a gente pode ver imóveis continuarem subindo. Não é algo que eu venho comprando, o que eu vejo, na verdade, é que independente de algumas partes, principalmente aqui em Denver e outras partes do mundo, onde tem estoques de casas em níveis baixos, que é o caso aqui em Denver, por exemplo, não tem muito para onde o consumidor sumir. Então, essa peça de dinheiro, todo mundo é inteligente, todo mundo é rico, todo mundo está no seu patamar mais alto em parte de patrimônio líquido. É interessante, mas assim, isso acaba, né, tendo influxos em outras partes do mercado. Eu acho que o mercado imobiliário pode sim se beneficiar um pouco mais ainda. A gente está, por exemplo, à procura de alguns imóveis para a nossa empresa. E olha, aqui o mercado em Denver está bombando. Está realmente até difícil de você encontrar.
E eu acho que por causa desse problema de estoque, as coisas devem continuar. E se você olhar o preço de você construir uma casa, ele nunca foi tão barato, mas ele está ficando mais caro. Então, O que eu ia falar de uma commodity que me chamou a atenção, eu não sou muito de olhar várias commodities, não. Como eu disse para você, até um ano atrás eu era preconceito com commodity. Mas foi o lumber, que é é, madeira. Muitas casas aí nos Estados Unidos são a base de madeira. Então, bateu máxima histórica e isso definitivamente vai refletir no preço dos imóveis, sem sombra de dúvida nenhuma. exato, tem o preço, né? Não só isso, o preço de outros metais que acabam sendo utilizados também na construção de casas, cimento, entre outros. Com a pandemia, né? Criando um problema de oferta, né? A gente viu o problema de cimento no Brasil, né? Recentemente, o preço subiu bastante. A gente viu né, preço de materiais de construção em várias partes do mundo, e não muitas vezes por causa de demanda forte, mas falta de oferta. E uma normalidade, né, a gente acaba apenas voltando ao normal, acaba criando esse tipo de desequilíbrio de oferta e demanda, e então, ao mesmo tempo que o Banco Central tem que continuar baixando a taxa de juros. Olha, siga, né, a exposição e não o que a pessoa está falando. Eu não tenho investimento em imóveis, realmente não tenho. Né? Tudo que eu tenho, na verdade, está em propriedades e empresas que estão relacionadas em metais preciosos. Mas você me perguntou outras partes que devem se posicionar bem nos próximos anos. Pode ser que essa seja uma, mas pelo fato de que, se isso tiver problema, se a gente olha a população de classe baixa, eles têm muito imóvel. Então, né, mais de 40% dos ativos de uma população baixa aqui nos Estados Unidos, da população de classe baixa dos Estados Unidos, está em imóveis. Então, você deixar o preço de imóveis cair, o que acontece é que você aumenta o problema da desigualdade, bem simples. Então, contra, né, o governo fazer uma coisa dessa. Então, se estiver na mão do governo, suprimir a taxa de juros para permitir com que o financiamento de imóveis continue barato, com a falta de estoque, né, é provável que a gente continue vendo aí um aumento. E que é bom para todas as commodities. Bom para todas as commodities e também mais um fator inflacionário, né? Porque nos anos 70 isso também aconteceu. Então, mas olha, até mesmo com a taxa de juros subindo, nos anos 70 a gente viu o preço de imóveis continuando a subir. Então, é uma forma de você se proteger com inflação. Eu só acho que quando eu olho todas as formas de proteção, eu procuro as mais baratas, eu procuro aquelas que eu acho que eu tenho uma vantagem com relação a outros investidores, apenas isso. Tá certo. E para a gente finalizar aqui, gostei muito da live. Opa, obrigado. Uma última pergunta. O que faria a tese da prata dar errado? Olha, eu penso muito sobre isso e eu acho que o maior motivo seria alguma inovação que realmente continue a aumentar ou comece a aumentar crescimento econômico de nível mais rápido do que a gente vê crescimento de endividamento e outros problemas na economia. Quando a gente perder essa dependência de estímulo fiscal e monetário sem causar inflação, se alguma coisa dessa acontecer, aí essa tese da prata está completamente errada. Eu acho muito difícil. Então você diz o problema atual... Você diz um crescimento saudável da economia, vamos assim dizer. Exato, o crescimento orgânico que a gente viu em outras partes da história, como, por exemplo, a Revolução Industrial, entre outras, que criaram até mesmo a parte do setor de tecnologia, com o desenvolvimento da internet, entre outros, que criou uma bolha no começo, né? Primeiro a gente teve uma bolha e depois ele criou, né, uma riqueza absurda, né, em diferentes partes do mundo. Então, onde os Estados Unidos acabou se relocando novamente no mundo, né, aquele foi um momento importantíssimo para os Estados Unidos, porque eles sim tomaram conta do mundo na parte dessa revolução no mundo de internet. Então, foi importantíssimo isso. Olha, pensem nas maiores empresas dos últimos 10 anos,
nesse setor são quase todos americanos. Então, isso criou um processo de liderança, né? Acabou alongando esse processo de liderança americano por muito tempo. Então, foi muito interessante. E se isso ocorrer novamente, vamos supor que seja blockchain, né? Eu não sei, muitas vezes a gente não sabe o que é. Mas eu acho difícil que isso seja o caso, que vai criar realmente um crescimento orgânico e acaba mudando a economia como um todo. Uma analogia que eu acabei de pensar aqui é como se, por exemplo, no mundo da musculação, os estímulos fossem tomar bomba e as commodities, ouro e prata, seria o remédio para o fígado, por exemplo. Uhum. Exatamente, se você continua tomando, você vai precisar do remédio para o fígado. Ou seja, exatamente essa ideia. Vai ter um momento que ouro, prata, commodities não vai ser o momento de comprar. Eu não vou ser o cara que vai ficar comprando isso pro resto da minha vida. Mas, no momento, eu acho que não tem ideia mais interessante para mim do que isso. Então, eu tento né, não prestar atenção nos ruídos do mercado e tentar realmente focar em construir o melhor fundo, as melhores propriedades do mundo que eu puder, eu vou tentar fazer isso. Então, isso tem sido foco. O legal é que tem sido visto de uma forma bem legal entre vários investidores, até mesmo os famosos em partes diferentes do mercado, como macro, entre outros, né, na parte de renda fixa. A gente já teve vários contatos muito interessantes recentemente com pessoas que também confiam nessa tese. Então, e que sabem, né, do valor que você pode criar nos próximos anos com isso. Então, esse tipo de conexão com investidores diferentes, até mesmo Eric Sprott, entre outros, vai dar acho que um passo importante para a Kresge nos próximos anos. Agora o momento bola de cristal aqui. Você acha que a prata pode bater quanto esse ano? Olha, eu não sei esse ano, mas eu acho que daqui nos próximos 2 anos a prata estará acima de $50 a onça. Eu não sei exatamente quando. Hoje a prata fechou em quanto? Para a gente deixar registrado aqui. Próximo. Pode botar 26, 25. Depende do. 4 de março de 2021, 26, 25. Então, daqui a um ano a gente faz uma live novamente e a gente compara preços e fundamentos para ver se a tese se mantém firme e forte. Opa, pode marcar. Obrigado pela live, Otávio. Aprendi muito aqui. Espero que os espectadores aí tenham aprendido também. E finaliza aí vendendo o teu peixe e recomendando um livro também para gente. Olha, muito obrigado, né? Primeiro, Stefano, pelo convite, eu agradeço muito. Para quem estiver interessado na Kresge, tem o nosso site, kresge.net, ou apenas olhe o que eu acabo postando diariamente. Sobre um livro interessante, olha, eu sempre falo um livro que é muito legal porque ele tem vários volumes diferentes, ele acaba ensinando métodos diferentes de ganhar dinheiro. E, infelizmente, alguns gestores por aí acabam, investidores em geral, acabam batendo cabeça, né? Falando essa é a melhor maneira de investir, ao invés de fazer isso ou aquilo, quando, na verdade, se as pessoas soubessem que o investimento ele tem muito a ver com o seu senso emotivo. Então, é importante você estar com o emocional equilibrado, né? Então, o que é interessante nessa parte desse livro, né, desse Market Wizards, é que mostram várias formas diferentes de pessoas que ganharam dinheiro ou na parte técnica, ou com macro, ou na parte fundamentalista. Então, é muito importante você entender formas diferentes e aí você vai experimentando e vendo qual funciona para cada investidor. E estiveram vários investidores famosos entrevistados nesse livro, né? Entre eles, eu diria alguns como o Stanley Druckenmiller, o Ray Dalio, entre outros. E são investidores que, Paul Tudor Jones, né? São investidores que eu acho que todo mundo deveria saber pelo menos o que eles fazem e como que eles fazem. Tem um outro livro que eu acho sensacional, que é do Sam Zell, que é um dos investidores que eu mais respeito, talvez no meu top 3, aí, se eu fosse
que ele faz exatamente o que a gente está fazendo em diferentes partes da indústria, em outras indústrias. E ele escreveu um livro que chama Am I Being Too Subtle? Eu acho que é um ótimo livro para você entender a história de um investidor de sucesso como ele. Pô, tá. Obrigado, tá? Fico muito feliz aí. Estão falando para você criar um podcast. Eu acho que deveria mesmo. E essa live vai ficar salva. Poxa, muito obrigado. Agradeço aí. Se eu tiver um tempo, eu faço um podcast, então. É isso, então. Até uma próxima live ano que vem. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.